Essa receitinha aqui, ela é muito simples e sim, a gente tenta trazer ingredientes que a gente possa usar no nosso dia ou que sempre tem na nossa despensa. Ou aqueles pratos que a gente já está habituado a fazer todo dia, às vezes até tem medo de fazer. Então hoje vai ser massa. Massa tem carboidrato. Gente, o nosso corpo precisa de carboidrato, porque o carboidrato é energia. Então, se eu não vou comer uma massa tradicional, eu posso escolher. Hoje tem uma variedade enorme de massas nos mercados que tem menos caloria, tem massa que não tem glúten, tem massa de grão de bico, massa de quinoa, tem massa de milho, tem massa de beterraba, tem uma infinidade de massa, que é o formato de massa, mas que são menos calóricos, né, que não tem glúten, então tem opção. E fora que se a gente pedir um delivery, normalmente o delivery tem massa, ou é pizza, ou é hambúrguer, ou é lanche, né? E nós nunca sabemos quais que são os ingredientes de verdade não, né? Porque nem sempre são de verdade, que tem no nosso delivery. Apesar de que hoje em dia a gente tem deliveries um pouco mais saudáveis, mas a ideia aqui é a gente saber quais os ingredientes que eu estou usando de verdade, de onde que vieram esses ingredientes e que seja mais rápido que o delivery. Então vai ser massa. E essa receitinha aqui, na verdade, ela é bem básica. Eu que estou incrementando com mais ingredientes de verdade, mas nós sempre preparamos essa receitinha aqui com massa, tomatinho, azeite, temperinhos e o nosso queijo parmesão. Hoje, como nós temos aqui em casa alguns aspargos que estavam com preço bem bacana no supermercado, então a gente vai complementar com cogumelos frescos, que também são bem saudáveis, tem proteína, tem fibra, tem uma infinidade de nutrientes, que aí cada um vai aí pesquisa, que não é esse o meu objetivo. A gente vai complementar com alho. No lugar dos aspargos, Rose, eu não tenho aspargos em casa, vocês podem usar ervilha congelada, vocês podem usar brócolis, que tudo vai ficar pronto no mesmo tempo que essa nossa receitinha aqui. Então, chegou em casa, não sabe o que fazer, põe uma água para aquecer, pega uma travessa, a gente vai colocar tudo isso aqui nessa travessa, 15 a 20 minutos no forno, dependendo do forno de vocês. E aí eu não vou poder dizer para vocês assim, olha, 15 minutos exato. O meu forno são de 15 a 20 minutos. O que eu faço? Eu pego a grade do meu forno a gás e coloco ela lá embaixo e pega mais calor de baixo e em 15 minutos, às vezes quando eu quero que o tomatinho desmanche um pouquinho mais, eu deixo 20 minutos, quando ele está inteiro. Ou eu posso até cortar ele no meio, se for um tomatinho que não é esse doce aqui, a gente pode cortar no meio, se você gosta que o tomatinho desmanche, que aí ele vai formar mais molho. No forno elétrico também, às vezes é mais rápido, mas tem que ficar de olho, porque como o forno elétrico, ele aquece muito mais, tem calor em cima e tem calor embaixo. Quem não está habituado de cozinhar com o forno elétrico, ou não tem paciência, não tem tempo de ficar ali cuidando, às vezes queima. Eu mesmo, quando uso forno elétrico, às vezes eu acabo me passando e eu preciso colocar o cronômetro, mas mesmo assim eu me passo na temperatura, porque eu estou muito habituada com o meu forno a gás. Então, primeiro vou colocar aqui na minha travessa um pouco de azeite. E aí quem acha que eu estou falando demais, o que acontece? Não adianta eu vir aqui só falar para vocês a receita, os ingredientes e colocar no forno. Isso vocês podem pegar um livro de receitas, podem ir lá, dar uma folhadinha e preparam a receita de vocês. A ideia aqui é a gente compartilhar o que eu faço aqui, para que vocês também se inspirem e falem assim, não, legal, ó, ela fez, dá para fazer, rapidinho, não é rapidinho, né? Então, se fosse só pegar a receita, a gente gravaria os take da receita rapidinho, mas isso vocês podem pegar um livro de receita, né? Não é esse nosso objetivo, a gente quer trazer mais ideias aqui para vocês. Coloquei azeite aqui, a gente pode colocar bastante azeite, tá? Depois eu vou colocar mais. Alho, quem gosta bastante de alho, pode pegar o alho e pode esmagar ele. Quem não gosta muito do alho, não quer pegar os pedacinhos de alho, pode vir aqui e aí você dá só uma amassada nesse alho, tá? Vem aqui e dá uma amassada assim, ó. E aí você põe ele aqui no cantinho. Que aí o alho ele vai liberar o aroma, vai ficar bem saboroso, vai ficar bem cheirosa essa massa, mas ninguém vai pegar os pedaços de alho, que aí quando você for servir, você pode tirar o pedaço do alho. Se você quer os pedacinhos, aí você esmaga bem, pica bem. Eu gosto de passar ele aqui, porque aí fica bem moidinho. Aí põe aqui, para ficar um cheirinho. Aí eu venho aqui, coloco os meus tomatinhos, já tá tudo limpo.
Coloco os tomatinhos aqui. Eu gosto desse tomatinho meio docinho. Tem uns que estão maiores que eu vou cortar no meio. Mas eu gosto desse daqui porque ele tem a pele mais fininha, então ele vai cozinhar mais rápido e ele não vai desmanchar. Se for um tomatinho mais rústico, aquele que a gente compra na feira ou aquele que às vezes a gente tem na horta, ele tem a casquinha um pouquinho mais dura. Então às vezes ele não desmancha igual esse docinho aqui. Eu normalmente coloco uma bandejinha. Vou colocar aqui também cogumelos. Eu sempre uso a minha tesoura. Não tem cogumelo fresco, não tem problema, não precisa colocar. Eu que tenho acesso aqui, a gente encontra uns cogumelos frescos por um preço bem bacana. Podem colocar também aquele em conserva, que eu já mostrei para vocês aqui, o shimeji em conserva, que eu acho ele menos salgado, tem menos conservantes ali, mas o ideal é que seja o fresco. Gosto desse daqui também. O aspargo, essa primeira, uns 2 dedos embaixo, eu sempre tiro, que acaba sendo mais fibroso. E aí eu corto em tamanho aqui, mais ou menos de 2 dedos, mas fica a gosto de cada um. E aí coloca a quantidade que quiser. Eu quero bem colorido. E aí lembrando que os cogumelos, eu vou fazer uma porção para 2 pessoas de mais ou menos 150, eu vou fazer 160 a 200 gramas de massa, que dá para 2 pessoas. Como eu vou colocar esses ingredientes aqui, o tomatinho desmancha, os cogumelos, eles praticamente somem, às vezes a gente vai usar uma bandejinha e quando vê, não ficou nada. Então, se você for fazer para uma quantidade de mais pessoas, você pode usar a bandejinha de 200, 250 gramas inteira. Já coloquei o tomatinho aqui, colocamos alhos, cogumelos. Vou colocar aqui cebolinha, tá? Porque aí assa mais rápido. Quem quiser usar também, né? Não tem cebolinha picada, não quer picar cebola, uma opção bacana também para ter um coringa, quando vocês forem fazer essa receita para mais pessoas receber alguém, é essa cebolinha em conserva, tá? Mas eu uso só nas emergências. A ideia hoje é usar o que eu tenho na minha geladeira. O queijo é para finalizar. Vou colocar aqui meu sal. Vocês podem colocar aqui manjericão também, mas aí o manjericão coloca na hora de finalizar o nosso prato de massa. Vou colocar mais azeite. Na questão do azeite, a gente precisa ser bem generoso ou generosa, porque é o azeite que vai fazer o molho desse nosso prato aqui, porque não tem mais nada. E vou colocar aqui uma pimenta moída na hora, lembrando sempre que o tempero moído na hora é outro cheiro, é outro aroma e é outro sabor, né? Não comprem pimenta moída e fiquem guardando em casa, não vale a pena. E agora, forno por 15 minutos. Ingredientes principais no forno, minha água já está quase quente, já marquei o tempo aqui de 15 minutos para não esquecer. E aí nesse tempo que a água está aquecendo e que os meus ingredientes estão no forno, sempre é importante lembrar que o ideal é que conforme a gente vai preparar a nossa receita, a gente já vai limpando e organizando a nossa bancada. Então, enquanto isso fica pronto, eu já vou organizar, vou limpar a bancada, vou deixar tudo pronto, porque assim depois eu vou cozinhar com muito mais vontade, porque aí na hora que eu terminar a minha receita vai estar tudo limpo, organizado, e aí eu vou ficar com mais vontade de ir para a cozinha sempre que eu pensar em preparar uma receita. Outra coisa importante de falar é que a gente sempre compre uma massa de uma qualidade melhor. Às vezes a gente paga um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Porque se você comprar uma massa que não seja de uma qualidade tão boa, é aquelas massas que normalmente se passar um pouquinho do ponto de fervura, daquele ponto ao dente, ou se ela sobrar e você guardar para o dia seguinte, ela acaba inchando, ela não fica gostosa de comer, às vezes ela fica meio empapada, gruda uma na outra. Quando a gente compra uma massa de uma qualidade melhor, ela sempre fica al dente, claro, desde que a gente não exagere muito no tempo de cozimento, que normalmente vem escrito na embalagem. Dá pra gente preparar essa massa e deixar pronta para o dia seguinte fazer uma salada ou para colocar o molho no dia seguinte. E vocês vão perceber que essa massa tem uma textura muito melhor e que ela cai muito mais gostosa nas nossas receitas, tá? Então, essa massinha aqui, por exemplo, que eu gosto muito, são 9 minutinhos de cozimento. Então, a água está aquecendo. Aqui já temos 2 minutos de forno. Vou colocar água, vou colocar sal na minha água e vou limpar a bancada antes de colocar a nossa massa. O cheirinho aqui já tá uma delícia. O tempo do forno, ó, faltam 5 minutos
e eu vou colocar a minha massa. E aí eu queria mostrar para vocês como que a gente mede a massa para 2 pessoas. Ah, Rose, mas eu não tenho esse brinquedinho aqui, que é essa espátula aqui, ó, ela já vem para a gente mexer a massa e já vem a divisão da quantidade de massas para 1, 2, 3, 4 pessoas, tá? Então, normalmente a medida para 2 pessoas é isso daqui, ó. Então, você pega o seu dedo, seu polegar e o seu indicador e fecha bem. É a medida para 2 pessoas. Claro que se vocês comem bastante, aí tem que ser uma quantidade um pouquinho maior. Essa quantidade aqui são mais ou menos 160 gramas, tá? Hoje eu vou colocar uma coisinha de nada que eu deixei aqui fora. E a gente já vai colocar aqui a nossa massa. Sempre lembrando que massa a gente precisa de bastante água, tá? 15 minutos depois, como estão os nossos legumes aqui, ó. Ficou bem um molho aqui, ele forma um molho porque os tomatinhos soltam o líquido deles. Os nossos aspargos, ó, ficam bem verdinhos, olha isso. E o aroma e o cheirinho daqui, e aí eu não posso esquecer do alho aqui que eu deixei inteiro. E aí a minha massa já tá quase pronta. E aí eu vou pegar a minha massa, vou escorrer. Se vocês fizerem isso numa travessa maior, é bacana porque aí vocês escorrem a massa e já colocam direto aqui dentro. A travessa tá quente, a massa tá quente, mistura e serve na mesa. Podemos também colocar dentro da nossa panela da massa, que é o que eu vou fazer aqui em função do espaço. Vou escorrer essa massa, vou deixar a massa aqui, vou colocar o molho aqui, vou misturar bem e aí a gente vai provar esse nosso pratinho de hoje. Então, a nossa massa aqui já está bem cozida, bem soltinha. E agora eu vou vir aqui e vou colocar o meu molho aqui. Eu gosto muito dessa frigideira aqui, ó, porque se eu quiser colocar o molho aqui por cima, colocar o queijo, e aí enquanto organiza a mesa, ou enquanto eu organizo a bancada, quiser levar ao forno, eu posso, porque essa aqui vai ao forno, tá? E sempre que vocês forem escorrer a massa, vocês podem guardar um pouquinho da água da massa, porque caso vocês achem que o molho não foi o suficiente para a quantidade de massa, vocês podem usar um pouco da água da massa para misturar aqui, para deixar mais molho, tá? Então vamos pegar aqui esse nosso tomatinho, e a gente vem aqui, olha que coisa mais linda. Colocar aqui por cima. Vou misturar aqui. Gente, isso aqui tá muito cheiroso. Olha, ficou um molho bem bacana aqui. Aí, querendo um pouquinho de molho a mais, que eu até vou colocar, eu vou colocar um pouquinho da minha água da massa. Bem pouquinho, uma meia concha aqui. Quente, vou colocar um pouquinho mais de azeite e aí eu vou misturar bem e vou servir numa travessa, tá? Ah, olha só. Isso porque até ir à mesa, essa massa ainda vai absorver esse molhinho aqui, ó. Então, olha só. Vou pegar uma travessa aqui agora. E aí, lembrando que a gente sempre prepara um prato bonito e quanto mais bonito estiver o nosso prato, mais a gente aprecia e come, né? Então, às vezes, o fato da gente não comer verduras e legumes é porque a gente não tem o hábito de deixar o prato bonito, né? Então, vou vir aqui, vou colocar essa massa aqui. Agora eu vim colocar tudo aqui. Gente, olha só. Foram um pouquinho mais de 160 gramas e olha a quantidade. Isso serve muito bem 2 pessoas. Rápido, né? Simples, prático, mais saudável e o mais importante de tudo, mais rápido do que o delivery, né? E aí, para finalizar, a gente vai vir aqui com um queijo parmesão de boa qualidade. Também muito importante, compre um queijo parmesão de qualidade, de preferência esse que vende em Cunha. Vocês vão ver que vai ser outro sabor o queijo. Então é preferível a gente comer às vezes uma quantidade menor de queijo, mas comprar um queijo de melhor qualidade que vocês vão ver que é outro sabor
que vai ter o prato de vocês. Eu não vou nem servir, tá? Ah, esqueci de colocar aqui, ó, a gente vem aqui e coloca um manjericão, né, gente? Manjericão para o prato ficar bem bonito. E antes de eu servir os nossos pratinhos, a gente vai provar aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, olha só, fica super bonito, super apresentável e com certeza mais bonito, mais saudável, mais saboroso e mais rápido que o delivery. Duvido vocês pedir uma massa dessas no delivery. Agora a gente vai provar. Façam e depois me contem. Ah, eu não como massa. Compra uma massa, seja de arroz, né? Tem umas massas bem em conta. Leiam os ingredientes, porque tem massa que diz lá que é saudável. Quando você vai ver, tem um monte de corante, tem caramelo, tem um monte de produto que não é de verdade. Então, leiam. É preferível uma massa tradicional do que uma massa cheia de corante. A gente não tem como não gostar dessa massa. Então, prepare a receita aí de vocês e depois me contem, tá? Bom apetite!